Hoje, mergulharemos em um dos mistérios mais profundos e impactantes. Deus criou o diabo? Prepare-se para descobrir o que a Bíblia realmente revela sobre esse tema intrigante. Vamos começar essa jornada sendo direto. A palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4 e 5, nos dá a resposta. Observe. Ele, ou seja, o Deus Todo-Poderoso, é a rocha, a sua obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são juízo, ou seja, justo. Um Deus de verdade e sem iniquidade. Justo e reto é Ele. Agora observe o que ele diz sobre as pessoas. Eles se corromperam. A mancha deles não é a mancha dos seus filhos. Eles são uma geração perversa e deturpada. Ou seja, nesse texto, o Criador diz que todas as criaturas possuem o livre-arbítrio e muitas optam por seguir caminhos equivocados, assim como fez Satanás. Observe um outro princípio bíblico que esclarece a resposta. Quem respondeu foi Jesus Cristo. Note, no relato de João, capítulo 8, versículo 44. Ele nos diz: Vós sois de vosso pai, o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Observe agora, ele foi homicida desde o princípio. Agora, olha a resposta. E não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso, ou seja, ele é o pai da mentira. Esse texto mostra que Satanás, numa determinada época, era verdadeiro e puro. Agora, vamos adentrar no Jardim do Éden para entender mais um pouco, onde tudo começou. O relato está no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo do 1 ao 5. Nós não vamos ler, mas se você desejar fazer uma pausa no vídeo para você considerar a sua própria Bíblia, será melhor. Nesse relato, narra como Satanás, o astuto, sussurrou à humanidade a primeira mentira, abrindo o caminho para a tragédia. E como nós sabemos, a história de Adão e Eva. Esse anjo que se tornou Satanás, note, se tornou Satanás, tinha a liberdade de escolher entre o certo e o errado. Note o que o apóstolo João escreveu sobre ele. Está no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Diz assim: E o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente chamada de Diabo e Satanás, que engana todo mundo. E ele foi lançado à terra. E observe agora também, e os seus anjos foram lançados com ele. Esse texto nos mostra que ele se tornou diabo e Satanás, que significa opositor. E outros anjos estão junto com eles nessa rebelião. O diabo, ele faz com que as pessoas acreditem até mesmo que ele não existe. Note o que a Bíblia fala sobre isso. Está no livro de 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Diz assim: nos quais o Deus deste sistema, ou seja, o Deus deste mundo, cegou a mente daqueles que não creem, para que a luz do glorioso Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, não brilhe para eles. Observe também um outro princípio, e com a ajuda de Deus nós podemos também se opor ao diabo, já que ele existe. O relato está no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Olha esse consolo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo. Agora, olha o ponto fundamental. E ele fugirá de vós. Assim, a Bíblia nos apresenta um quadro intrigante e profundo. O nosso Criador não criou diretamente o diabo, mas sim um anjo perfeito, que por sua própria escolha se tornou um adversário de Deus e da verdade. Portanto, esse mistério nos convida a refletir sobre a liberdade de escolha que Deus concedeu a todas as suas criaturas inteligentes.
A jornada pela verdade sempre nos reserva descobertas fascinantes. Lembre-se de deixar seu like, compartilhar com amigos e comentar suas reflexões abaixo. E agora, como sempre, convido vocês a clicarem no próximo vídeo para aprofundar ainda mais o seu conhecimento. E se você ficou conosco até aqui, escreva nos comentários a frase "Quero aprender mais". Não se esqueçam de se inscrever no canal para não perderem nenhum conteúdo transformador. Até a próxima, buscadores de sabedoria.